Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12:02. Está no ar mais um Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte, canal 30.1, na América FM, na sintonia de 107,1 e também na Rádio Cultura M, 830 kHz. Hoje é quarta-feira, 21 de maio de 2025. Muito prazer, eu sou André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Todos os dias eu estou te convidando e hoje vou fazer de novo. Você, telespectador e ouvinte, participe conosco do Rede Notícia. É fácil. Manda uma mensagem pra gente no Zap do Rede Notícia. O número tá na sua tela. 31 é o DDD 996802910. Eu vou repetir. 31 996802910. E nós queremos ver você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. A gente começa o Rede Notícia desta quarta-feira falando de um projeto de lei que está em discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que determina a transferência à iniciativa privada da gestão dos hospitais hoje administrados pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FHEMIG. O repórter Giovanni Rodrigues está desde cedo acompanhando ao vivo a sessão na Assembleia, agora pela manhã, e traz as informações. Giovanni vai falar com a gente por telefone. Giovanni, muito boa tarde. Ontem a oposição fez de tudo e obstruiu a votação. E hoje, como é que o panorama está por aí? Ontem estava quente, permanece quente hoje? E André, muito boa tarde, André e Milene, boa tarde a todos. Olha, André, o clima é um pouco quente, viu? Mas ontem, da forma que você falou, realmente ontem o clima foi mais quente aqui na Assembleia Legislativa. Então, olha, esse projeto de lei do governo Zema foi vetado, né? Teve obstrução aí da oposição. Para quem está nos acompanhando entender, essa proposta apresentada em março do ano passado do governo Zema tem gerado, André e Milene, bastante debate, viu? O governo ele afirma que a intenção é melhorar a gestão e o atendimento aí na saúde, fortalecendo a atenção secundária e terciária, além de ampliar a oferta de serviços. E, por outro lado, os sindicatos, né, como o Sindsaúde de Minas Gerais, critica essa proposta, dizendo que ela representa aí, né, uma entrega dos recursos públicos e do patrimônio do SUS sem transparência, além de ameaçar os vínculos dos servidores públicos e criar cargos com altos salários. A oposição liderada pelo deputado Cristiano Silveira, do PT, afirma que ainda não há consenso para votar o projeto e que é necessário fazer obstruções para discutir ainda mais essa proposta. E, além disso, há uma tentativa de abrir uma CPI, André Milene, uma CPI aqui para investigar denúncias de sucateamento dos hospitais da FHEMIG. O deputado Lucas Lasmar, até encontrei com ele por aqui, o deputado Lucas Lasmar, do Rede, ele lidera essa iniciativa, ele já conseguiu 12 assinaturas, mas precisa de pelo menos 26 assinaturas para instalar essa comissão. Ele também planeja apresentar várias emendas ao projeto de lei e afirmou que a oposição usará todos os instrumentos regimentais para barrar essa votação. E no momento, então, olha, não tem como saber, né, quando esse assunto voltará a ser discutido aqui na Assembleia. É com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Giovanni. Na verdade, o Lucas Lasmar já conseguiu colher 17 assinaturas até no fim da tarde de ontem. Precisaria de mais 26, mas eu acho particularmente que é complicado e é difícil ele conseguir essas 26 assinaturas para ser aberta uma CPI para investigar aí um possível sucateamento da FHEMIG, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, né, Milene? Isso mesmo. E esse projeto polêmico pode trazer mudanças drásticas no atendimento aos pacientes dos hospitais da rede FHEMIG. O repórter João Eduardo Santana traz mais detalhes sobre o que é esse projeto e a posição tanto de quem defende a medida como de quem é contrário às mudanças.
Alvo de uma grande rejeição por parte de sindicatos e da própria oposição ao governo Zema na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que determina a entrega da gestão dos hospitais estaduais geridos pela FEMIG para a iniciativa privada não chegou a ser discutido na última sessão da Casa. Após um acordo entre governo e oposição, os parlamentares se retiraram do plenário depois da votação dos demais projetos que estavam listados na chamada ordem do dia. Parlamentares da oposição lutam para conseguir assinaturas para um requerimento de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a situação dos hospitais estaduais, como o João 23, o maior de Minas, que sofre com superlotações e outros problemas. O autor da proposta é o deputado Lucas Lasmar, do partido Rede Sustentabilidade. Sou autor desse pedido para a gente abrir uma CPI para investigar de quem é a responsabilidade dessas mortes que estão acontecendo, e principalmente pessoas que estão saindo sequeladas do João 23 e também de outros hospitais da rede FEMIG. Infelizmente, a gente ouve dos próprios médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem que o cenário que está lá é impossível, humanamente impossível, de dar assistência correta para as pessoas. Representante do governo, o deputado Arlen Santiago, do Avante, defendeu a criação da chamada GEOSP, Serviço Autônomo de Gestão Hospitalar, que, segundo o projeto, será uma entidade de direito privado, com a missão de responder pelos hospitais ligados diretamente ao Estado. Para o parlamentar, esse projeto é uma alternativa para a melhoria da qualidade nos atendimentos. Precisa de uma gestão um pouco mais ágil. Por exemplo, um grande hospital de Teoflotone, com 434 leitos, que está sendo terminado, quer dizer, nós temos o limite prudencial pela Constituição da quantidade de funcionários. Acontece que esse limite não pode ser contratado mais funcionários, não pode ser feito mais. O que fez? Fez uma licitação e o hospital Mário Pena, Luxemburgo, participou da licitação, ganhou a licitação. E o hospital é gerido, inclusive, pelo ex-secretário adjunto do Pimentel de governo, o Marco Antônio, que está gerindo, que está melhorando o hospital. Por quê? Porque é uma gestão mais ágil. Contrários à proposta, os sindicatos ligados à saúde pública do Estado afirmam que a privatização não é a melhor saída para resolver a situação dos hospitais da rede FEMIG. Para Neuza Freitas, diretora executiva do Sindisaúde, falta uma discussão ampla da proposta com a sociedade e os próprios profissionais da saúde. Exatamente. A nossa grande preocupação é a pressa do governo para colocar esse projeto em votação, principalmente após a vinculação da possibilidade de uma CPI aqui nessa casa para apurar diversas irregularidades já denunciadas aos parlamentares. Não somente ao sindicato, foi presenciado por parlamentares em visitas técnicas nas unidades hospitalares. A falta de compromisso e de responsabilidade do governo com a vida humana, a vida sob seus cuidados e principalmente a falta de estrutura nas unidades hospitalares que deveria ser fornecida pelo governo de Minas. E a Neuza Freitas vai ser a nossa convidada de hoje no Rede Notícia Entrevista, a partir do 12h30, para justamente a gente falar sobre esse panorama da FEMIG e discutir essa possibilidade da gestão ser passada à iniciativa privada. Eu conto com a sua audiência. Ainda falando em saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte anunciou uma disparada no número de casos de hepatite A na capital mineira. Dados mostram que o número de casos quase triplicou em apenas um ano. Vamos fazer uma conexão ao vivo agora com a repórter Erlane Grace, que fala mais sobre esse assunto. Erlane, os números são muito graves, são muito alarmantes e realmente é necessário a atenção da população, né, Erlane? Muito boa tarde. Boa tarde, André, Milene, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. É isso mesmo, André, os números triplicaram este ano em BH. Só de janeiro até abril, cerca de 100 pessoas foram contaminadas. E a maior parte dos casos está concentrada aqui na região Centro-Sul. E o perfil de pessoas mais afetadas são homens de 20 a 49 anos. Diante deste cenário, a Secretaria de Saúde decretou o surto, né? E já investiga aí as possíveis causas dessa doença estar espalhando aqui na nossa capital. Está ao meu lado aqui o gerente de vigilância epidemiológica, o Oberdan Oliveira. Ele vai contar para a gente o que está acontecendo, quais são os motivos dessa explosão. Na verdade, desde o final do ano de 2023, 2024 e início de 2025,
a Secretaria Municipal de Saúde identificou um aumento expressivo do número de casos de hepatite A em Belo Horizonte. Diante disso, nós organizamos e convidamos o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, para realizar um inquérito epidemiológico para tentar identificar quais os fatores de risco estariam relacionados ao aumento expressivo do número de casos. Certo. E o que a população precisa fazer para identificar os primeiros sinais da doença? Na verdade, as hepatites virais, elas são relacionadas a vários sinais e sintomas que podem se confundir com outras doenças. Dentre elas, dor abdominal, diarreias, vômitos, náuseas e icterícia, né, que o corpo fica amarelo, os olhos ficam amarelos, dentre outros sinais e sintomas relacionados a essa doença. Certo. Em relação aí ao que a Secretaria está fazendo, é a vacinação, que é muito importante para conter esses casos, né, e evitar mais doença. Vamos voltar aqui à contaminação. Primeiro, explica para a população como que acontece essa contaminação, como que a pessoa pode se prevenir para não pegar a doença antes de recorrer aí ao hospital. A transmissão das hepatites, hepatite A especificamente, ela está muito relacionado ao contato sexual oro-fecal e a ingestão de alimentos contaminados. Então, diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde publicou uma nota técnica onde recomenda a vacinação de bloqueio de 3 grupos prioritários. O grupo usuário de PrEP, que é um medicamento antirretroviral utilizado para pessoas que querem se prevenir contra HIV, os contactantes domiciliares e os contactantes sexuais dos casos confirmados de hepatite A. Certo, mas a vacinação ela está aberta a partir de qual idade para qual público? A vacina contra hepatite A já faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde. Crianças a partir de 15 meses de idade já podem se vacinar e já faz parte do calendário vacinal. Nós temos a cobertura hoje de 100% de todas as crianças vacinadas. Esse grupo especificamente, que eu comentei, ele realmente, nesse momento de surto, foi recomendado a vacinação de bloqueio para evitar o aumento de novos casos de hepatite A em Belo Horizonte. Ok, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Então é isso, André, Milene. A doença ela pode ser evitada aí com medidas simples e também a vacinação está disponível no posto mais próximo aí da sua casa. Volto com vocês. Elaine, falando em prevenção, né? Falando sobre essa importante prevenção que você já destacou, a concessionária Metrô BH realiza também um mutirão de vacinação contra a gripe, não é? Isso mesmo, a movimentação estava intensa lá na estação do Santa Efigênia, até o momento em que a nossa equipe saiu de lá, por volta de 11h15, 164 pessoas já haviam sido imunizadas, né? Essa ação, ela vai acontecer até às 4 horas da tarde. Para se vacinar, basta levar um documento com foto e também o cartão de vacinação, caso esteja disponível. São 300 doses disponíveis, né? Mas eu creio que não vai chegar até o final da tarde. Então, você que está próximo à estação Santa Efigênia, aproveita e corre lá para se proteger. Agora é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlane. Essa imagem é muito importante porque, gente, a melhor forma de prevenção é a vacina no braço, gente. Já está lá, está disponível, é de graça. Nós se tornamos referência no mundo justamente porque temos um programa de imunização, um programa de vacinação espetacular, que apesar de todos os esforços que foram feitos no passado e por um governo passado, por meia dúzia de gente que eu não sei o que tem na cabeça de falar de movimento anti-vacina, a gente ainda consegue prevenir, consegue fazer que a vacina chegue rápido, esteja aí disponível. Fiquei muito feliz de saber aí quase metade das vacinas já tendo sido aplicadas em meio-dia. É isso aí, que iniciativas como essa sejam multiplicadas mais e mais. A hepatite A também. Para que você vai sofrer de hepatite A se tem vacina? Fica doente quem quer, né? Cá entre nós. É isso mesmo. E além desse mutirão, né, que facilita o acesso, é bom lembrar também que as vacinas estão em todos os centros de saúde. Então, mesmo fora desse dia especial de mutirão, é muito fácil ter acesso à vacinação, colocar o cartão de vacina em dia, viu? Não esquece disso. Nesse período de tempo seco e de muitos problemas de saúde, vacina da gripe é fundamental e está aberta a toda a população.
Outro assunto muito relevante da área da saúde que precisa ser lembrado é a manutenção do banco de sangue dos hospitais. O Hemominas, neste momento, convoca doadores para a reposição dos estoques. A repórter Letícia Bessa tem os detalhes. Com a chegada do frio e do tempo seco, os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão em queda, especialmente dos tipos O positivo e O negativo. A instituição faz um apelo para que a população saudável compareça às unidades e doe sangue. A doação é segura, rápida e salva vidas. Inclusive, é importante manter-se hidratado para evitar que não esteja apto na hora da doação. Agendamentos podem ser feitos no site da Hemominas ou pelo aplicativo MGAPP Cidadão. Repórter Letícia Bessa. Muito obrigado, Letícia. E olha só, a partir do dia 28 deste mês, a conta de luz vai ficar mais cara em Minas Gerais. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou o reajuste de 7,36% na tarifa dos clientes residenciais da CEMIG. A medida impacta 5,5 milhões de clientes de mais de 700 municípios atendidos pela companhia. Para beneficiários do Tarifa Social, o valor do acréscimo será de 2,02%. Segundo a CEMIG, o reajuste foi impactado por causa do aumento dos encargos setoriais que são destinados principalmente a subsidiar políticas públicas no setor elétrico brasileiro, incluindo a universalização do serviço de energia, a tarifa social, o incentivo às fontes renováveis e o desenvolvimento energético dos estados. Só fazendo uma correção no meu português errado que eu acabei de falar agora aqui, eu falei ainda sobre a questão das vacinas, eu falei que nós tínhamos se tornado, seu André, corrige-se, e conjuga os trem direito, nós nos tornamos. Peço desculpa pelo meu erro. E agora nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, Prefeitura de Belo Horizonte envia orçamento para a Câmara Municipal de déficit de meio bilhão de reais. Nós voltamos já. Agora em Belo Horizonte, 12h22. O prefeito Álvaro Damião enviou à Câmara Municipal de Belo Horizonte o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. No texto, a prefeitura estima um déficit de 590 milhões de reais para o próximo ano. A repórter Juliana Lima traz mais informações. A Prefeitura de Belo Horizonte estima um prejuízo orçamentário de quase 590 milhões de reais em 2026, de acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias entregue pelo Executivo na Câmara Municipal. A Prefeitura prevê a arrecadação de pouco mais de 20 bilhões de reais. Já as despesas primárias devem ficar em 20 bilhões e 600 mil reais. O documento prevê prioridades e metas de gastos para 10 áreas, incluindo saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade urbana, entre outros. Para a saúde, por exemplo, constam 21 itens, como incentivo à pesquisa e à inovação, promovendo parcerias com universidades e institutos de pesquisa para desenvolver novas tecnologias e tratamentos de saúde. Já em mobilidade urbana, um dos 17 projetos é a promoção das políticas de integração dos sistemas de transportes com a integração dos sistemas de pagamento do transporte coletivo metropolitano. No dia 2 de junho, às 10 horas da manhã, a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara vai realizar uma audiência pública para discutir o projeto enviado pela Prefeitura. Qualquer pessoa pode enviar uma sugestão popular com ideias de como a Prefeitura deve investir os recursos. As sugestões serão recebidas das 9 horas da manhã do dia 2 de junho às 4 da tarde do dia 5 de junho em formulário que vai ficar no portal da Câmara. O endereço é cmbh.mg.gov.br. Repórter Juliana Lima. Obrigada, Juliana. E ainda falando em Câmara Municipal, a Comissão de Legislação e Justiça considerou inconstitucional o projeto de lei que previa a troca do nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal. Vamos saber mais com o repórter Nilton Lopes.
A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte concluiu que é inconstitucional o projeto de lei que propõe a mudança do nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal de Belo Horizonte. O relator do projeto, o vereador Uner Augusto, do PL, destacou que o Supremo Tribunal Federal recentemente já se manifestou contrário a essa mudança aprovada por outros municípios. De acordo com o parlamentar, a proposta viola a Constituição Federal, que permite aos municípios ter guardas municipais destinados à proteção de bens, serviços e instalações, mas veda a denominação de policial. Presente na reunião, o vereador Sargento Jalisson, também do PL, autor da proposta, afirmou que respeitará a decisão da comissão e não haverá recurso contra o parecer no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Repórter Newton Lopes. O Ministério da Agricultura descartou um possível caso de gripe aviária em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A coleta em Sabará não está relacionada ao foco detectado no sul do país. No fim de semana, Minas Gerais descartou 450 toneladas de ovos férteis no centro-oeste do estado, como medida preventiva contra a gripe aviária. Os ovos foram enviados por uma granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, município onde o Ministério da Agricultura confirmou a presença do vírus da gripe aviária. Minas Gerais é o segundo maior produtor de ovos do Brasil e ocupa a 5ª posição na produção de galos e galinhas. E essa situação está se tornando até um pouco mais complicada. Filipinas agora também, e também suspendeu as compras de carne de frango do Brasil, de ovos. Alguma coisa tem que ser feita rápido, porque vai vir um baita de um prejuízo aí e a coisa vai ficar ainda mais complicada. Olha só, gente, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para tornar réus mais 10 acusados de tentativa de golpe de Estado. Os magistrados liberaram o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Nilton Diniz Rodrigues por falta de justa causa. Para o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, a denúncia não comprova de maneira satisfatória a participação dos dois na trama golpista. O núcleo 3 da tentativa de golpe é formado por 11 militares e um policial federal. Eles são suspeitos de planejar matar autoridades. Até o momento, a primeira turma aceitou acusações contra 31 pessoas, incluindo Bolsonaro. Esta é a 4ª denúncia da Procuradoria-Geral da República, que foi analisada pelos ministros do Supremo. Ainda falando das notícias de Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de lei que proíbe o desconto automático de mensalidades de associações e sindicatos nos benefícios do INSS. Com isso, o projeto vai ser votado direto no plenário, sem precisar passar por aprovação das comissões da Casa. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, o mérito do projeto será analisado na próxima semana, porque a proposta de lei sobre o reajuste de servidores do Executivo tranca a pauta. Os descontos dos aposentados são alvo de investigação da Polícia Federal, que apura a atuação de organizações criminosas para fraudar os benefícios previdenciários, associando de forma não autorizada os segurados do INSS. Ainda falando sobre essas fraudes, um dos carros de luxos apreendidos pela Polícia Federal com o lobista Antônio Carlos Antunes, o chamado careca do INSS, durante a operação contra os descontos indevidos sobre aposentados do INSS no final de abril, esse carro estava registrado no nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União, gente, pelo amor de Deus. O carro, avaliado em R$350 mil, estava na casa do filho do lobista em Brasília, no dia da operação da Polícia Federal. Desde 2023, o TCU tem como uma das atribuições fiscalizar as ações do INSS e coibir práticas como os descontos indevidos de mensalidade associativa sobre aposentadorias. Gente, e o pior dessa história, sabe o que é? É que o ministro diz que não tem conhecimento nenhum sobre esse cara. A mulher também. Não conheço ele, não. E como é que o seu carro que estava no seu nome, estava fazendo o que na garagem desse cara? A pergunta é, gente, ou é completa esquecimento, amnésia mental, ou é tipo assim, faz um recibo aí, põe a gente de bobo e faz a gente assinar, né? Deve ser isso, né?
Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma conexão agora direta com a redação da Rede Catedral para conversarmos com o Léo Apolinário para fazermos um noticiário internacional. Ô Léo, boa tarde, tudo bem com você? Vamos começar esse noticiário falando sobre uma mensagem que o Papa enviou aos brasileiros, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, André, Milene, boa tarde a todos. Exatamente. No vídeo divulgado pelo Vaticano nesta terça-feira, o Papa fala para os participantes do segundo encontro sinodal de reitores de universidades para o cuidado da casa comum, que acontece até sábado na PUC-Rio. Vamos ver um trecho desse vídeo. Estimados hermanos, hermanas, quero enviar um saludo grande à rede de universidades para o cuidado da casa comum. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen ese hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. De acordo com o Vaticano, o evento celebra os 10 anos da encíclica Laudato Si, documento em que o Papa Francisco critica o consumo em excesso e desenvolvimento desordenado das cidades. Nesse documento, o Papa também fez um apelo ao mundo para a união dos esforços para a preservação do meio ambiente. Milene. Léo, agora nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais triste. Infelizmente, um tiroteio deixou 6 mortos no México. É isso mesmo? Exatamente. Esse tiroteio entre grupos criminosos rivais aconteceu em uma área rural de balneário turístico de Acapulco, região turística que se tornou palco de disputas de gangues pelo domínio do tráfico de drogas. 5 homens e uma idosa que trafegavam por uma rodovia morreram após ficarem cercados em meio ao fogo cruzado. Outras 3 pessoas ficaram feridas. De acordo com autoridades mexicanas, um caminhão blindado com armas e explosivos foi encontrado no local do confronto, André. Ô, Léo, para a gente fechar esse noticiário internacional, que história é essa de um gato que foi preso, foi apreendido, foi detido por policiais com drogas tentando entrar no presídio? Isso é sério ou é brincadeira, ô, Léo? É sério, André. Meu Parece Deus. Piada, mas isso é verdade, viu? O gato, que carregava aproximadamente 300 gramas de drogas amarradas ao corpo, foi capturado por policiais prisionais ao tentar entrar na penitenciária de Pocosi, na Costa Rica. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o gatinho sendo resgatado pelos agentes após ficar preso em uma das grades que cercam o local. Rapidamente, o bichano, André, ganhou um apelido nada agradável. Passou a ser chamado de Narcomite, que significa narcogato em português. Eu volto com vocês. O povo também não perde tempo, né? Agora, que maldade, né, que o ser humano faz com um bichinho desse que não sabe nem o que está ali no corpinho dele. Que absurdo, né, gente? Agora são, em Belo Horizonte, agora meio-dia, 12 horas 33 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai ter uma entrevista aqui com a Neuza Freitas, presidente do Sindicato dos Servidores da Área da Saúde em Minas Gerais, para a gente discutir a situação da FHEMIG. É rapidinho, eu conto com a sua audiência. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, meio-dia e 36 minutos, e recebemos aqui a diretora executiva do Sindsaúde, que é o Sindicato Único dos Servidores da Saúde do Estado de Minas Gerais, a Neuza Freitas. Muito boa tarde, Neuza. Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ô, Neuza, está em discussão na Assembleia um projeto polêmico, um projeto que mexe muito na vida das pessoas, que é esse projeto
que transfere a gestão dos hospitais das mãos da FHEMIG para a iniciativa privada, sendo uma espécie de uma terceirização de gestão. Como é que vocês estão vendo isso? Essa tentativa já foi quase que executada no Maria Amélia Lins, através de um decreto. Vocês conseguiram reverter essa situação na Justiça. Exatamente. Por enquanto está suspenso, mas o mérito da questão ainda não foi votado. Como que vocês estão vendo essa movimentação como um todo? Exatamente. Na verdade, o governo do Estado ele tenta as manobras de privatização da rede FHEMIG desde 2019. Né? Em dezembro de 2019, a FHEMIG já começou a tentar com as tentativas de organizações sociais. Não tendo êxito mesmo devido à organização dos trabalhadores, das entidades representativas, dos conselhos, o governo, então, não conseguindo, então, ele optou, então, pela sociedade, pelo esse tipo de privatização, que é, inclusive, com a participação do governo. E nós não podemos permitir nenhum tipo de privatização, porque nós exigimos que o governo do Estado cumpra o seu papel, que a própria Constituição diz. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, o governo, ele simplesmente, ele está doando, nós falamos doando, vendendo os hospitais públicos do Estado. E nós sabemos que essa manobra não deu certo em nenhum Estado brasileiro. Nós já fizemos diversos levantamentos, já fizemos diversas plenárias, diversas audiências públicas e já foram comprovados que nenhum sistema de privatização dá certo, principalmente quando se trata da saúde. E a saúde nós temos uma grande preocupação, porque, para quem não sabe, uma das formas mais fáceis de se desviar dinheiro público é dentro da saúde. Então, nós temos principalmente já confirmado, inclusive nós tivemos representantes do Estado de São Paulo, fazendo debates com os trabalhadores, inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa, que não deu certo esse modelo em nenhum lugar, em nenhum estado brasileiro. E o governo, mesmo assim, ele insiste. Neuza, por exemplo, em Contagem, aqui na região metropolitana, o governo, que é inclusive de oposição ao atual governo do estado, o PT, já havia sido criado um serviço autônomo de saúde pública, serviço esse que foi reformado pela prefeita Marília Campos, ela não descontinuou, ela deu uma reforma. E na justificativa, a própria prefeita diz que ele facilita a contratação, por exemplo, de profissionais que têm muita dificuldade para ser contratados. A gente tem problema de pediatria, a gente tem problema de ortopedia. E é a mesma justificativa que o governo do Estado faz nessa colocação. Inclusive, quando falou do Maria Amélia Lins, era até para poder tentar diminuir a fila das cirurgias eletivas. Sim. Contagem está tendo bons resultados com esse serviço autônomo. Será que não dá para ter bons resultados também no Estado com esse tipo de implantação de serviço? Sim, com todo o respeito à companheira prefeita Marília Campos, mas nós não podemos nos eximir da crítica quando nós falamos da questão do serviço público. Serviço público é dever do gestor público. Nós não podemos transferir nossas responsabilidades. E quando nós falamos do município de Contagem, nós não estamos nem entrando no debate se deu certo, se deu errado, mas nós estamos falando de um município. Quando nós falamos dos hospitais da FHEMIG, é o Estado mineiro, cada um com sua especificação, a sua especialidade. Nós temos, por exemplo, as colônias de rancenianos, que são 4. Santa Isabel, por exemplo, né? Santa Isabel, nós temos a de Bambuí, nós temos a de Ubá, nós temos a de Betim. Então, são especificidades diferentes. Nós temos hospitais psiquiátricos, nós temos materno-infantil, nós temos de ortopedia, nós temos a questão da pneumologia. Então, são especificidades totalmente diferentes. É diferente de você falar de um hospital, um único hospital, e os postos de saúde de um município. Você falar de um estado é totalmente diferente. A FHEMIG, ela é a maior fundação assistencial da América Latina. Um governo que ele entrou simplesmente para destruir o que nós custamos a construir. São unidades hospitalares com décadas de história e de serviço público que até hoje, com todas as dificuldades, nós conseguimos alcançar em benefício da população mineira. Neuza, você é uma representante muito ativa, que está sempre nos hospitais onde tem problema. Para facilitar o entendimento dos nossos espectadores e ouvintes, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que está a situação hoje em dia. Quais hospitais estão comprometidos em Belo Horizonte e na região metropolitana? Bem, com essa questão dessa proposta desse governo, com esse projeto de lei
que já está na Assembleia Legislativa, que inclusive ontem nós conseguimos, durante a audiência na Assembleia, que o bloco de oposição entrasse com processo de obstrução. Que, aliás, foi conduzido hoje novamente. Né? Sim, sim, mas está mantendo a obstrução. Com tudo isso, o primeiro hospital a ser atingido seria o Hospital Alberto Cavalcante. Para quem não conhece o Hospital Alberto Cavalcante, ele tem quase 100 anos. Ele é uma referência no tratamento oncológico no Brasil. Fica aqui no Padre Eustáquio. Aqui no Padre Eustáquio. Inclusive o hospital onde o Padre Eustáquio faleceu. Exatamente. Inclusive tem a caminha do Padre Eustáquio, o maior carinho que se tem. Se você chegar no Alberto Cavalcante, você não vai encontrar crítica do atendimento, porque são profissionais especializados na mão de obra. São servidores com compromisso de prestar o serviço. Então, o primeiro a ser atingido será o Hospital Alberto Cavalcante. Dentre outros, o prejuízo será imensurável. Não se faz um projeto de lei para desmantelar um serviço que já tem tantos anos como é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma discussão, não se ouviu o conselho, não se passou pela sociedade como um todo. Mas, de qualquer forma, nós ainda defendemos o serviço público sendo gerido pelo gestor público, que é o governo do Estado, que para isso ele foi eleito. Aqui, Nilza, esse é um problema que se deu por conta da atual gestão ou isso vem de falta de investimento anterior, que a gente vê sempre vocês batendo em determinadas teclas? Sim. E não é de agora? Você acha que é um compilado de más gestões que foram deixando de lado o investimento como ele deveria ser feito na Rede FEMIG? Eu sou uma crítica fervorosa quanto a isso, principalmente quando se chega a eleição, que eu falo, nunca se ouviu falar tanto em saúde quando é eleição, né? Eu defendo a saúde. Defender a saúde verbal é uma coisa, defender a saúde de uma forma efetiva é outra. Na verdade, nós sempre tivemos problemas com os hospitais da FEMIG, que são muitos. A questão estrutural e de pessoal principalmente. Mas da forma com que está ocorrendo agora, nós percebemos uma forma intencional do governo do Estado e da gestão da FEMIG de simplesmente sucatear para que possa então privatizar e dizer que não funciona. Problemas sempre tivemos e acredito que sempre teremos, mas não é você transferir a sua responsabilidade para um terceiro que você vai conseguir a solução. E nós percebemos isso com muita clareza, mesmo porque nós procuramos acompanhar de perto, principalmente em outros estados. Esse assunto é complexo, mas a gente precisa muito falar mais sobre isso. Nós estamos conversando com a Neuza Freitas, representante do Sindisaúde, sobre a terceirização dos hospitais estaduais da FEMIG. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Agora é 12h45. Estamos de volta, 12h48. Vamos continuar a conversa com a Neuza Freitas, que é a diretora executiva do Sindisaúde, Sindicato Único dos Servidores da Saúde do Estado de Minas Gerais. Ô Neuza, quando a gente fala nessa possibilidade de criação de um serviço autônomo, né, da passagem da gestão para iniciativa privada, existe uma insegurança jurídica em relação aos servidores que hoje existem da Rede FEMIG? Existe a possibilidade de exoneração das pessoas, como aconteceu, por exemplo, em relação aos antigos funcionários do CBTU no metrô, e com a privatização entrou-se um processo, inclusive, de exoneração voluntária, né? Na verdade, quando se fala da demissão voluntária, né, aí é com acordo com o trabalhador. Conosco, nós não corremos esse risco, porque são servidores concursados, efetivos do Estado. Ocorre que, nesse caso, eles são retirados daquela unidade hospitalar e mandados para outra unidade hospitalar. Como estava sendo feito Maria Amélia Lins, levando para o João 23. Exatamente. O Amélia Lins é da FEMIG, João 23 também, fecharia o Amélia Lins, transferiria para um consórcio e os trabalhadores não perderiam o emprego. Eles seriam mantidos no Hospital João 23, mas agora é diferente. Nós estamos falando de toda uma rede e são trabalhadores da área assistencial. O trabalhador da saúde, nós temos os trabalhadores da regulação, né, que no caso a Secretaria Estadual de Saúde, como que um trabalhador da FEMIG, que ele é formado na área assistencial, já vai para outra fundação. Então, isso vai causar, além de tudo, toda uma desestabilização nesses profissionais. São trabalhadores capacitados. Por exemplo, nós temos a área materno-infantil. Nós temos aquele trabalhador que ele é especializado naquela área.
Então, eles vão causar um caos em Minas. Na verdade, Minas, a saúde já está um caos. Mas vai causar um caos ainda maior. Porque outras fundações são com outras missões. Nós temos a FUNED, que é a fabricação de medicamentos e vacina. Nós temos a Escola de Saúde Pública, que é a questão do ensino. São coisas completamente diferentes. Nós percebemos que é um governo que ele simplesmente não entende absolutamente nada de saúde, nada de administração pública. Tanto que quando ele mesmo foi eleito, ele disse que não sabia o que era a FUNED, a maior fundação de fabricação de medicamentos e vacinas da América Latina. Então, quando nós lidamos com uma pessoa que ele não tem conhecimento, é muito mais difícil de você fazer a discussão. E nós percebemos isso com esse governo e com essa gestão. Aí eu não sei se não tem conhecimento ou se é intencional de colocar que não tem esse conhecimento e dizer não funciona, não consigo fazer. Tanto que o próprio secretário de Saúde deu uma entrevista dizendo que o governo não tem condição de assumir os hospitais regionais. Isso, no meu entendimento e no nosso entendimento, isso é estelionato eleitoral, porque ele foi eleito com uma das promessas de colocar os hospitais regionais em funcionamento, tanto que não tem nenhum em funcionamento. Então, hoje o que nós vimos é que qualquer implementação de mudança nesse sentido, além de causar um caos para a população mineira, que é o principal atingido, será a população de Minas Gerais, mas gerar um caos também na questão dos profissionais, porque isso vai mexer com a cabeça de todos nós. Ô Neuza, em meio a tudo isso, tem uma proposta de criação de um novo super hospital que, para acontecer, prevê o fechamento de outros leitos. Eu queria saber qual é o seu posicionamento diante disso, como é que você vê esse projeto, essa proposta? Bem, eu acredito que não é nem o meu posicionamento, né? É o entendimento de todos que entendem um pouquinho de saúde. Você vai pegar, primeiro você faz uma proposta da construção de um super hospital para funcionar até 2028. Já está errado, né? Quando você coloca a proposta para fazer para outro cumprir, porque é 2028. Ninguém nem sabe quem vai estar vivo em 2028. Outra coisa, quando ele fala disso, ele fala de retirar, por exemplo, o Hospital Roberto Cavalcante, que é a área da oncologia. Hospital Eduardo de Menezes, que é doenças infecto-contagiosas. Hospital CGP, antigo CGP, João Paulo II, que é doenças pediatria, infecto-contagiosas, mas da área pediátrica, inclusive com CTIs, leitos de CTIs pediátricos. Aí ele o Odete Valadares também. E o Odete Valadares, que é materno-infantil. Uma das referências materno-infantil, inclusive com um grande banco de leite. Hospital com quase 100 anos de funcionamento. Sim, quase 100 anos, um prédio histórico. Aí ele vai juntar tudo isso com especialidades totalmente diferentes, tratamentos diferentes, vai juntar as crianças no meio da infectologia do Eduardo de Menezes, o materno-infantil junto com a oncologia, vai pegar tudo isso, fazer um angu de caroço e jogar em um espaço que, segundo ele, vai custar 200 milhões aos cofres públicos. Olha, Minas Gerais, eu acho que ela merece muito mais quando se trata de colocar a administração de saúde. Quando se trata, porque lidar com a vida humana, nós trabalhamos defendendo vidas. Quando eu entro no hospital, que eu bato o meu ponto, eu estou ali com um compromisso com a vida. E eu preciso de alguém atrás que me dê uma administração, que me dê um suporte para eu fazer o meu trabalho. Ninguém consegue mais dormir. A FHEMIG virou um caos. Você judicializou a questão, vocês judicializaram a questão da terceirização do Maria Amélia ali. Sim. Vocês pretendem fazer essa judicialização em relação a essa possibilidade da construção desse superhospital? Se necessário, sim. Tanto que não foi somente uma judicialização comum, né? Nós levamos, inclusive, ao Tribunal de Contas do Estado, apresentamos, teve todo um debate, nós conseguimos uma liminar que está mantendo, inclusive, anulando o edital que foi publicado. Mesmo porque nessa empresa que havia sido contemplada, o próprio tribunal apurou o grande número de processos envolvendo essa empresa. Então, quando nós falamos dessa questão, se necessário judicializar a questão dos hospitais com a questão do PL, será sim ido até as últimas consequências, não somente pelo sindicato, como demais entidades e demais parceiros que nós temos, inclusive no parlamento. Agora, eu só fazendo uma fala aqui, você falou sobre os hospitais regionais, o governo está construindo atualmente 2 em Divinópolis
Teófilo Otoni e a previsão até de construção até o final do ano. Eu já, primeiro, quero agradecer, Neuza, o tempo está esgotando, quero deixar um recado final seu para nosso ouvinte, nosso telespectador, e deixar claro aqui que desde o início da semana a gente começou essa semana discutindo o Propag, né? Nós recebemos o secretário de Saúde do município de Belo Horizonte, ontem a deputada estadual Bela Gonçalves, hoje estava prevista a Beatriz Cerqueira, que não veio por conta da sessão extraordinária que está tendo, e nós já estamos em contato também com membros da situação, da base do governo na Assembleia e também do governo, para a gente discutir esses assuntos. Já existe um entendimento da gente, tentando alguém do governo para vir falar de Propag, pessoal também, tentamos um contato com o líder de governo na Assembleia Legislativa, o deputado Cássio Soares, que por conta da agenda não pôde vir, mas também estamos tentando outros deputados. E também queremos já fazer um convite aqui para que o secretário de Saúde, Fábio Baquerite, retorne ao Rede Notícia, ele que esteve com a gente há pouco tempo atrás. Vamos fazer esse contato, inclusive hoje, para quem sabe possibilidade dele estar aqui amanhã. Não estou gravando, estou pedindo a possibilidade que ele esteja aqui amanhã, para que a gente possa discutir mais profundamente essa questão da terceirização do serviço, da gestão dos hospitais da rede FEMIG, com o governo apresentando o seu espaço, apresentando as suas ideias, como manda o bom jornalismo, com os dois lados, com as mesmas medidas e os mesmos espaços. Obrigado, Neuza. Eu que agradeço, agradecendo principalmente a oportunidade de estar aqui falando, esclarecendo para os trabalhadores, para os nossos ouvintes, os telespectadores e principalmente para a sociedade mineira, que são aqueles que realmente necessitam do serviço e que merecem todo o respeito de esclarecimento. Você falou muito bem. O bom jornalista, ele dá oportunidade a todos. Nós não temos que ter o lado, né? Na questão do comunicador, do jornalismo, ele tem que apresentar de uma forma imparcial e ouvindo todos. Parabenizo aqui a rede, a TV Horizonte, a Rádio América, né? E por estarmos aqui nessa oportunidade. E dizer que sempre que tiver oportunidade estaremos aqui. Não somente aqui, em todos os espaços que derem para nós estarmos esclarecendo a questão da saúde pública do Estado de Minas Gerais. As portas sempre abertas. Eu que agradeço. Uma vez, obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Neuza, e obrigada a você também, nosso espectador e ouvinte que acompanhou. O Rede Notícia termina aqui e agora você fica com Bola na Rede com o Júnior Brasil. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. As entrevistas que fazemos aqui vão para o canal do YouTube Rede Notícia TVH. Um abraço, até amanhã ao meio-dia. Tchau. Tchauzinho.